Seguindo nossas entrevistas, a gente apresenta aqui, o Goiás Esporte Clube apresenta nesse momento oficialmente para a imprensa. Até entreguei algumas coisas agora há pouco, viu, Michel? Nosso diretor de futebol, Michel, tão pretendido por nós, citei agora há pouco, das conversas que já tinham acontecido, certo? Sim. E da sua integridade e idoneidade de sempre conversar relativamente superficialmente, até porque você defendia, naquele momento, outra agremiação. Então, isso tem que ser colocado. Só mostra o seu caráter, a seriedade, e até por um dos grandes quesitos que você está aqui, é isso, pode ter certeza. Então, Michel Alves, diretor de futebol do Goiás, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Tá? Pode ter certeza que ele vai dar totais esclarecimentos. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu acho que na vida é isso que a gente busca. Eu te agradeço pelas palavras e foi, de fato, tudo isso que ocorreu. E acho que o futebol ele é muito importante, mas as relações que o futebol nos proporciona e essa maneira que a gente tratou desde o princípio das nossas conversas é o que estabeleceu hoje do nosso acordo. Então, obrigado pela confiança. Eu me sinto muito honrado. Estou muito feliz de estar aqui, né, com todos vocês. Me coloco à disposição, sei da expectativa que tem em relação ao trabalho. E a gente já vem conversando bastante sobre o que a temporada de 26 nos reserva, né? E acho que um dia de cada vez, e a nossa relação vai sendo construída conforme a gente vá passando os dias. Ok? Então, feliz, obrigado. E eu já também aproveito, né, para apresentar nosso comandante, Daniel Paulista, né, que chega com a sua comissão técnica, Daniel Cerqueira e Rodolfo, seu preparador físico. Também seja bem-vindo. Já vou passando assim, presidente. Não tem problema não, né? Por favor. Tá bom? Mas fico à disposição. Bom, boa tarde a todos. Agradeço ao presidente, agradeço a todos da parte diretiva que estão aqui, a vocês da imprensa também, a oportunidade. E o que eu tenho a dizer é que, para mim, é uma imensa satisfação e uma alegria poder estar aqui hoje vestindo a camisa do Goiás, representando essa instituição tão rica, né, de tradição, de conquistas, e esperamos, né, como o Michel disse, que 2026 seja uma temporada extremamente vitoriosa, que o Goiás possa retomar o caminho das conquistas, mas, lógico, sabendo que não vai ser fácil, um passo de cada vez, como ele disse, mas que estamos muito confiantes e acreditando que nós possamos alcançar esses objetivos tão sonhados por nós e pelo nosso torcedor, tenho certeza disso. Eu sou assim. Tá bom aqui? Agora sim, vamos abrir as perguntas, pessoal. Primeiro para o Michel Alves, depois, na sequência, para o Daniel Paulista. Vem, só vamos... Fica tranquilo. Ei, calma aí. Michel, preciso nem falar, né? Te desejo boa sorte, né? Obrigado, Edson. Tudo que a gente já viveu no futebol junto. Você já contratou quantos jogadores? E a expectativa é que para o Campeonato Goiano o Goiás contrate quantos atletas? E só queria, se você puder, a gente sabe que sucesso ou insucesso do futebol, ele não é uma coisa assim tão simples e depende de vários fatores. Se você viu algum fator aqui dentro do clube nessas 3 semanas que o Goiás teve insucesso e que de repente você pode corrigir fora para dentro para que tenha sucesso em 2026. Bom, obrigado pelas palavras. Tomara que a gente consiga, né, buscar, e o objetivo é esse. Em relação ao número de contratação, é assim, eu deixo a maneira que eu costumo trabalhar, né? Nós temos o elenco, e isso sempre em paralelo com a comissão técnica e o treinador. A gente vai fazer contratações e está trabalhando. Eu sei que tem uma expectativa, tantos reforços, 8 reforços, 5 reforços, 10 reforços. Os reforços vão acontecer de maneira bem pontual, né?
mas dentro daquilo que a gente entenda dos atletas que venham vestir a nossa camisa, que tenham a disposição de entregar e suprir todas as expectativas. Isso é um fato. Vou tentar sempre ser o mais transparente com todos em relação a essa relação, porque eu sei que isso nutre uma ansiedade grande das pessoas e da imprensa e do torcedor, mas eu também tenho que ser honesto e muito claro em relação a essa busca de reforços, né? Por que eu digo isso? Porque a ideia sempre é não trazer, eu não estou prometendo, mas assim, o que eu quero dizer, não é trazer composição para a camisa do Goiás, né? É sempre trazer jogadores que vão ter uma condição sempre de vestir ela como titular. É isso que a gente espera. A gente controla o que vai acontecer na frente. É lógico que não, o dia a dia vai fazer a qualidade do treino dele, aquilo que a comissão estabelecer, o compromisso dele. Então, os profissionais que nós estamos conversando hoje, tá sempre deixando bem claro e deixando bem ciente qual é o que a gente pensa sobre ele e para onde ele está vindo, né? E também qual é o objetivo dele, né? Porque nós temos, claro, um planejamento para 26 e todos têm que estar envolvidos em relação a isso. Nesse prazo que eu aqui estou, não cabe a mim fazer esse juízo de valor do que deu certo, o que não deu, das pessoas. A gente está se conhecendo também, né? Eu tive aqui num primeiro momento, depois retornei e agora estou de maneira presencial, né? Número de reforços. É o que eu disse, pode ser que aconteça 7, pode ser que aconteça 6, pode ser que aconteça... Vai ser pontual, conforme a gente vai entendendo e o mercado também vai nos dando condição. Nós temos um clube hoje que tem uma grandeza e que também gera isso no futebol. Agora, a gente tem que ter a capacidade e a competência de escolher para trazer profissionais que nos entreguem um futebol que a torcida espere, que seja um futebol convincente, um futebol de muito duelo, de muita competitividade. É isso que a gente espera. Não vejo um outro cenário que não seja esse. E todos os profissionais que aqui estiverem podem ter a clareza que eles estão muito cientes do que o clube quer, do que o departamento de futebol pensa em relação à entrega de cada um. Michel, boa tarde. William Romer, site Esporte Goiano. Sucesso nessa trajetória. Obrigado. E até em cima dessa linha de pensamento, talvez um dos maiores problemas do último diretor de futebol do Goiás, se não o maior, foi esse desnivelamento de contratações, né? Em algumas posições contratava em demasia, em outras posições contratava-se poucas. Por exemplo, esse ano trouxe 6, 7 volantes. Para o ataque tinha apenas uma opção. Na lateral esquerda tinha até lateral direito sendo improvisado, porque não tinha essa peça, né? E isso acabou sendo sentido na reta final da Série B. E sobre isso, eu queria te perguntar o seguinte: você trabalha nessa linha de pensamento de que pelo menos a cada posição do campo precisa de 2 a 3 peças para que o time não sinta na reta final da temporada? Obrigado pelas palavras. Assim, eu posso falar daqui para frente, né? O que eu vou te dizer é o seguinte: nós não acreditamos muito num elenco muito inchado. Acho que isso é uma preocupação, porque às vezes todo mundo fala assim: você tem que ter um número específico de jogadores, de atletas, mas para gerir isso no dia a dia não é para qualquer um, porque tem as expectativas do outro lado. O atleta que vem para cá também, ele tem a necessidade, tem os anseios dele, e nós não podemos ser levianos de ter um elenco muito cheio. Até para a comissão técnica trabalhar é muito difícil, né? Vejo que às vezes uma dobradinha na função possa ser um caminho, mas isso também vai da necessidade do momento. Eu não sei qual foi o momento que fez o Goiás fazer as contratações. É circunstancial e ela é momentânea. Ali tiveram uma necessidade e optaram por isso, né? O que nós vamos tentar fazer é ser assertivos e pontuais. Eu vou conseguir, eu não posso garantir, mas uma coisa eu posso bancar, que muita dedicação e muito filtro para isso vai ter. Não vai ser, não vamos trabalhar para tentar trazer contratações de alguma maneira aleatória. Tem que ser aquilo que atenda aquilo que o clube espera e que encaixe na metodologia de trabalho da comissão técnica. Não é uma contratação única, né? Então, todos os nomes até agora que a gente vem conversando e avançando, tudo tem conexão com o treinador, tudo tem conexão com o clube. É dessa maneira que eu acredito. Porque, assim, se você olhar hoje, existe uma... Eu digo assim, existe uma... As pessoas idealizam uma perfeição no outro
que não é fácil, né? Então, assim, nós estamos aqui, nós somos passíveis de erro também. Agora, o que eu considero é a intenção disso. Por que você faz as coisas? Não pode ser de maneira aleatória. Agora, também, assim, você acha que alguém erra porque quer? Não é. Só que o outro lado também idealiza uma perfeição que, se você falhar, você tem que tirar você não presta, e não é assim. Só que, do outro lado, quando erra, ele também não aceita ser criticado. Ele não aceita que, de repente, o patrão ou o presidente da empresa na qual ele trabalha, ele não quer crítica para ele, né? Nós temos que conviver, e isso é parte do meio nosso, que é o futebol. Agora, o que eu quero deixar claro para o torcedor, que nós vamos fazer de tudo para entregar um futebol que resgate essa alegria dele, que resgate a grandeza do Goiás. É isso que a gente quer. E é isso que a gente vai fazer todo dia. Mas também nós não somos perfeitos. Somos profissionais que vamos trabalhar, que vamos, entre tentativa e erro, buscar sempre o acerto. Mas isso nós vamos fazer, durante esse processo que a gente vai estar junto e mais próximo, vocês vão avaliar, sempre de uma maneira muito direta, muito frontal. Eu, pelo menos, tento e gosto de trabalhar dessa maneira. Boa tarde, Michel. Fala, Guilherme. Beleza, meu amigo? Beleza. E assim, né, foram 3 anos no Novo Horizontino, né, um clube emergente, um grande trabalho, mas que bateu na trave, né, nesses 3 anos aí para subir. O Goiás bateu na trave nesses 2 últimos anos também, em relação ao principal objetivo, que é voltar à Série A. Claro. O que essas 2 experiências, tanto do clube quanto as suas, que começaram bem, tudo chegaram até lá, mas no fim não deu certo, o que isso pode agregar para que no ano que vem o Goiás conquiste o acesso, né? Vai para o 3º ano na Série B, já é pela 2ª vez na história apenas, 3º ano na Série B, apenas a 2ª vez na história que o clube passa tanto tempo na 2ª divisão. Então, o que não deu certo, de repente, lá e aqui, que pode ser melhorado? Rafael, boa tarde. Assim, eu sou muito grato às pessoas, né, com quem eu trabalhei lá no Novo Horizontino. Foram pessoas muito honestas, muito leais ao trabalho. Eu sou grato a elas porque me deram uma oportunidade também de trabalhar, e não fiz de forma alguma nada sozinho, né? E isso, o trabalho que eu fiz lá me trouxe para um clube da grandeza do Goiás, né? Lá brigou por algum momento, mas o que eu tenho para falar é daqui, né? Eu acho que o Goiás tem isso que você colocou, dos 2 anos que bateu na trave. A gente vai tentar fazer de tudo para que isso não se repita na temporada 26. Esse é o objetivo maior da diretoria, é o objetivo maior nosso, eu, do treinador, da comissão técnica. Desde o início das minhas primeiras conversas com o Daniel, eu sempre pautei isso, né, de tudo, inclusive do Campeonato Goiano, que já tem um tempo. Isso é um objetivo nosso também. Acho que, dentro dessa mentalidade, trazer de volta o Goiás à Série A é um objetivo que vai nos mover durante todo o ano. O primeiro momento é o Campeonato Goiano, né, Rafael? Então, assim, a gente tem que dar uma atenção especial a isso, e ele é muito importante para nós, ele é muito importante para o clube e para a torcida, e nós estamos empenhados nisso. A partir do momento que começar a competição da Série B, não tem um outro caminho que não seja o acesso, isso está muito claro, né? Eu não controlo, né? A gente não controla o que aconteceu, mas ele serve de experiência para o clube. O clube também sabe do que fez e do que passou nesses 2 anos. Cabe a nós agora trabalhar para a temporada 26, fazer diferentes, fazer ajustes para buscar o acesso, que é o principal objetivo. Boa tarde, Michel Eduarda Cabral, da PUC TV. Então, pelo último trabalho do diretor de futebol, existem muitos questionamentos pela falta de conquistas. Além disso, o orçamento em relação a 2025 será menor. Como você encara essa responsabilidade, esse desafio, sendo que o objetivo principal do clube é o acesso? Trabalhar bastante, né? Tentar ser o mais assertivo, como eu falei, possível. O orçamento ainda está para finalizar. O que foi feito em 25, eu tenho certeza que a intenção foi a melhor possível. O clube tentou de todas as maneiras, não só sobe em 4, não há o que fazer. Agora, falar também, por um lado, que o clube não se esforçou, que não buscou. O jogo a gente não controla, né? Controla aquilo que você faz antes dele.
E em relação à temporada 26, nós vamos ajustar, mas nós vamos ter também uma equipe forte, uma equipe competitiva, que honre a camisa do clube e que entregue os resultados que todos esperam. Né? O torcedor, vocês da imprensa e nós aqui do clube, né? Porque a gente também quer resultado. Michel aqui, Igor Ferreira do Mais Goiás. Oi, Igor. Eu queria saber de você qual que é o perfil de contratação para a equipe nessa temporada, né? Claro que tem o Campeonato Goiano, mas como você bem destacou e todo mundo sabe que o grande objetivo é a Série B. Queria saber de você se vocês já planejaram esse perfil, vai ser um agora para o Campeonato Goiano ou vai ser um mesmo já pensando na Série B? Eu não acredito muito de manter um elenco em cada competição, né? Eu acho que conforme o tempo vai, as possibilidades se apresentam, né? Eu penso num elenco forte desde o início da temporada, porque isso vai nos nortear as duas competições. Aí, ao fim de uma competição, você vai fazer ajustes pontuais, né? Que é o que a gente está tentando agora, né? Alguns atletas buscando ser o mais assertivo possível, com a melhor das intenções, para que eles reforcem e entreguem um futebol que a gente espera. Mas não acredito nessa divisão de elenco, ter um perfil para o Goiano ou um perfil para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que um clube da grandeza do Goiás tem que ter um elenco forte em qualquer competição. Oi, Michel, boa tarde. Rafael Bessa, TV Serra Dourada. Seja bem-vindo. Obrigado. Uma reclamação da torcida em relação a esses últimos elencos que foram montados aqui, em relação à falta de jogadores protagonistas. Nós sabemos que liderança é uma coisa assim inata, não se constrói, não é forçada. Mas você vai levar em consideração isso no momento de montar o elenco, ter jogadores líderes efetivamente que possam dividir responsabilidade, por exemplo, com o Tadeu, que é quem sempre aparece? Sim. Rafael, boa tarde, obrigado. Mas tu sabe que isso é uma busca de todos os clubes, né? Todo mundo está nessa ansiedade de ter líderes, de ter... não é uma tarefa fácil, né? Isso que eu falei anteriormente. Às vezes a gente tem uma expectativa de um certo comportamento que a pessoa não tem capacidade para entregar. E aí é o filtro que vai fazer você não sofrer, porque aí você não gera uma expectativa sobre ela que ela não tem a condição de entregar. Claro que se a gente puder trazer e buscar sempre jogadores que têm esse entendimento, que têm esse comportamento, que têm essa liderança para edificar. Às vezes tem liderança também que não ajuda em nada, só atrapalha, entendeu? Tem uma liderança egoísta que para vocês não aparece, mas internamente no clube isso é muito claro, né? Então, se a gente puder, obviamente sim, que a gente precisa ter jogadores de qualidade, comprometidos com o trabalho e que vão nos levar ao objetivo que é os resultados. É isso. Porque também eu vejo muito assim, o clube sempre, o presidente, o diretor de futebol, o treinador são sempre os responsáveis por todas as dificuldades, mas o jogador também ele é responsável, porque ele, a partir do momento que começa o jogo, a responsabilidade e a decisão em alguns momentos é dele. O treinador vai dar os caminhos durante a semana, vai dar os caminhos ali, vai ter uma intervenção no intervalo, mas na hora do jogo ele vai ter decisões que não é treinada, né, Daniel? A decisão dele, ele vai fazer alguma jogada, alguma coisa ali que é capacidade inata dele. E eu vejo isso muito sempre se colocando para o treinador, para a diretoria, para o presidente, o clube, isso. Os jogadores também são responsáveis. Eles têm uma condição de trabalho boa, eles têm bons salários, então eles também são responsáveis pela campanha, tanto do sucesso quanto do insucesso. A gente não pode só colocar sempre para o clube, todo mundo fez parte. Por que quando ganha fala que é todo mundo e quando perde só é uma parte? Então isso não acredito nisso. Eu nunca vou terceirizar a responsabilidade de nada. Agora, temos que assumir todos. E se a vitória é só para uns e a derrota é para poucos, não penso que seja um caminho, né? Então, dentro dessa linha de atleta, se possível, é óbvio que a gente vai buscar e eu quero muito esse perfil. Acredito que o Daniel da mesma maneira. Mas não é uma tarefa fácil, não, estou sendo muito honesto. Michel, boa tarde. Vitor Monteiro, da Record Goiás. Você esteve em campo também. O que você leva desse período como atleta agora para essa parte de gestão, de direção, para montar elencos? O que você leva de ensinamento que puxa desse período de atleta para agora para o fora de campo? Boa tarde. Eu acho que é essa relação, né? Eu acho que o clube é feito de pessoas, né? E quanto mais gente competente
e que esteja envolvido dentro do trabalho, a chance de ter o resultado ela é maior, né? E eu acredito muito nisso, nessa relação direta, numa relação muito honesta, numa relação muito transparente, resolvendo tudo no diálogo. Não dá para deixar problema para outro dia, você tem que resolver ele, senão ele só aumenta. O problema que não é resolvido só aumenta. Às vezes a gente não vai ter a solução para tudo, mas nós temos que ter a coragem de querer resolver sempre os problemas, né? Posso não ter a resposta agora, mas é obrigação minha trazer a resposta o quanto antes. Então, acho que essa relação pode ser que facilite. Não muda em nada aquilo que eu fui como atleta, como que eu sou aqui. Isso eu sou na minha casa, com a minha família, com meu filho. É a minha maneira de ser. Não consigo atuar, digamos assim, né? E penso que aquilo que eu fiz dentro de campo está me dando a condição de estar hoje trabalhando no Clube da Grandeza do Goiás. Então, o presidente colocou as palavras, e é isso, para mim, que mais tem valor na vida, é o que o presidente falou. Boa tarde, Michel, Tandara Reis, TV Sucesso Band. Eu queria falar um pouquinho de contratações, né? Quais posições são prioridade nesse momento para vocês? E se você pode revelar algum nome de algum jogador que está acertado, fora o Lourenço, porque esse já foi anunciado agora há pouco. Mas que sai nem eu sei. O que acontece? Fala bastante, né? Às vezes a gente fala de um nome, as coisas vai rapidinho, assim, né? Às vezes eu pensei no nome, eu já vi o nome aí por aí, só pensei. E aí o nome já sai para todo lado, né? Assim, falar de nome, assim, eu acho que tem algumas coisas bem encaminhadas, né? E aí, como você trata de documentos, né? E eu só tenho a garantia, eu sou muito, assim, conservador no sentido, assim, depois que está assinado, né? Às vezes, eu sou do tempo da palavra, mas nem sempre isso, por algumas coisas, acontece, né? Então, eu acredito depois que está assinado. Eu acho que tem coisas importantes caminhadas. Acho que o setor de meio campo é um setor que a gente vai ter que trabalhar, a gente tem trabalhado, né? Alguma situação do ataque e da defesa, talvez a gente pense em alguma coisa nesse sentido. Mas não vou falar nome, porque tem coisas ainda estão no percorrer, né? E pode inviabilizar. Eu disse assim, eu penso no nome, o nome parece que sai rapidinho, todo mundo já está sabendo. Então, só pensei, imagina, já me atrapalhou. Eu pensei, nossa, então vai ser difícil. Mas é parte do futebol, a gente entende, vai entendendo a cultura. Eu sou mais discreto em relação a isso, em relação a nomes. Para mim, quanto menos eu aparecer, melhor, não tem nenhum problema. Mas sempre vou estar à disposição para esclarecer tudo, tirar todas as dúvidas de vocês em qualquer momento. Só alinhar com a assessoria, pode ficar tranquilo. Boa tarde, gostei desse final de sua resposta. Boa tarde, Michel, seja bem-vindo ao Goiás Esporte Clube. Vitor Pimenta, da Pimenta TV. Michel, eu queria saber como que fica as situações dos zagueiros Messias e Tite, que tem contrato com o Goiás, tem um salário alto, e a respeito também do Anselmo Ramon. E eu pergunto do Anselmo Ramon porque, em 2025 agora, o Goiás chegou no começo do ano com 3 centroavantes e terminou apenas com 1. Tanto é que quando o Anselmo Ramon não estava num dia bom, não tinha aquele reserva para substituir ele da melhor forma. Claro. Se o ataque acaba também sendo uma prioridade para você nesse começo de janela, nesse começo de 2026? Sim. Boa tarde. Rafael, né? Vitor Pimenta. É assim, ó. Sobre os atletas, eles têm contrato com o clube, né? Existe, sim, algumas especulações, né? A gente sempre vai trabalhar e buscar sempre aquilo que é melhor para o Goiás, né? Tem que sempre partir desse princípio, né? O que é melhor para a instituição, sempre respeitando o atleta. Até agora, de maneira oficial, não chegou nada. Nós estamos construindo algumas situações. Também tem a chegada do Daniel, né, que se faz presente, e nós vamos debater bastante sobre isso, sobre esses atletas. O Anselmo Ramon trabalhou no antigo clube do CRB com o Daniel. Há uma relação também importante. A gente conta com ele, sim, para a temporada 26. Você vê que em nenhum momento se falou de sair o Anselmo Ramon, e eu já tive procura por ele, para vocês terem uma ideia da falta que está o mercado em relação a essa função. Então, se você tem um atacante como o Anselmo, né, tem que ter um cuidado nessa relação para também não se desfazer dos profissionais, não se desfazer das pessoas, porque ele pode
e deve ser um cara aí importante para a gente na temporada. Então, tem uma atenção. E aí cabe a nós trabalhar para ter uma alternativa também, para uma característica diferente, para dar opção para a comissão técnica, pensando na temporada 26. Valeu. Boa tarde, Michel. Eu sou Alexandre do Popular. Bem-vindo, boa sorte. Obrigado, Alexandre. Cara, eu queria te perguntar uma coisa sobre longevidade, que você ficou muito tempo no Novo Horizontino, é uma coisa que hoje no futebol parece ser raro, né? A gente fala muito disso porque parece que não é normal isso hoje em dia. Pegando como exemplo o próprio Goiás, nos últimos 2 anos, nenhum diretor que começou a temporada terminou. O Andrino começou esse ano e saiu antes do fim, por exemplo. Ele chegou no meio do ano passado, Sim. Tinha um anterior. Por que você acha que existe isso no Brasil até hoje, não ter essa longevidade nesse tipo de função no futebol? E como você espera superar esse recente histórico aqui no Goiás mesmo, de começar uma temporada e terminar, pegando seu exemplo da sua carreira? Sim, a gente sabe que se é avaliado o tempo todo pelo resultado, né? Isso não muda em relação àquilo que eu penso. Eu posso discordar disso, né? Mas isso é o que é, não tem um outro caminho. Eu procuro sempre o trabalho de longo prazo, né? Eu acho que a minha curta carreira até agora, né, nessa função que eu estou indo para o 8º ano, se demonstrou. Eu tenho pouquíssimos clubes, sempre deixei isso claro antes das minhas conversas, né, com o Goiás, com o presidente, com todos com quem eu falei, com o conselho, da minha forma de trabalhar e o tempo. Ninguém faz as coisas para ontem, só que a exigência é para ontem. Eu sei disso, está tudo claro, não tem nada, ninguém escondeu nada de ninguém aqui. Agora, eu acho que a relação ela é construída conforme o tempo vai passando, a confiança. Quando eu cheguei nos 2 clubes anteriores que eu trabalhei, também tinha uma expectativa. É assim, e a minha saída também, ela é muito diferente da minha chegada. Então, hoje eu chego no Goiás numa condição que eu sei que tem uma ansiedade e uma expectativa. E eu, sim, espero ter um tempo aqui, assim como eu tive nas outras equipes. Eu consigo controlar isso? Não, mas vou trabalhar muito para que isso ocorra, porque eu acredito muito nisso, num trabalho médio e longo prazo. Agora, tendo também muito claro que a gente é avaliado o tempo todo pelo resultado, e aí entra naquela outra questão que eu falei, que se não ganha, tem que tirar alguém. Eu acho que essa mentalidade, vocês são importantes para tentar desconstruir isso aí. Porque se tem uma segurança no profissional que está trazendo, não é porque uma derrota ou uma falha nos dá o direito de desqualificar ou demitir o profissional. Aí o erro está na contratação, o erro está na avaliação quando você traz ele. Aí sim é uma falha. Agora, o processo vai acontecer, nós vamos ganhar, nós vamos perder, isso é do jogo. Queria eu ter a possibilidade de ganhar todos. Não vai acontecer isso não acontece, é utopia. Agora, o trabalho que a gente vai apresentar, o dia a dia, vai nos dar a condição de ter a confiança da torcida, de ter a confiança da diretoria, de ter a confiança de vocês, para a gente ter uma condição de ter uma vida aí longa. E olha que você falou de 3 anos, né? Então, eu busco isso, né? Michel, Caio Bonifo, da Rádio Bandeirantes. A direção de futebol, junto com a comissão técnica e a diretoria, já definiram quais competições o Goiás disputa em 26? Eu pergunto especificamente sobre a questão da Copa Verde, Copa Centro-Oeste. Né? O Goiás vai disputar essa competição ou ficará apenas Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B? O que a gente tem, né? Campeonato Goiano, né? Campeonato Brasileiro, e a Copa Verde ainda está a definir, né, do clube, né? Pelo menos essa é a pauta que a gente está debatendo, né? Eu acho que o início da competição para nós hoje é determinante, que é o Campeonato Goiano. A gente tem que dar uma atenção a isso. Oi? É o Campeonato Goiano. Dá uma atenção específica a isso, né? Eu acho que é a grande expectativa do torcedor e de todos, né? E a gente está muito determinado nisso. Conforme vai o decorrer, as competições vão apresentando, o clube vai definir se participa ou não, e aí isso também tem que ter um entendimento sobre tamanho de elenco, uma série de coisas que influenciam diretamente. Então, disputar por disputar, eu não tenho que avaliar bem se faz sentido ou não. Qual é o benefício que o clube vai ter em relação a essas competições. Michel, André Rodrigues, da Band News, toda sorte, tá, cara? Arrebenta aí. Obrigado. E aí, pegando esse gancho seu do Goianão,
não é nem questão de terrorismo, mas a questão do futebol ser muito imediato, né? Nos últimos 2 anos, o Goianão derrubou o Agnello Gonçalves e o Zé Ricardo. Aí o ano passado o Ventura caiu, o Andrino quase caiu, esse ano quer dizer, perdão. E aí o Goiás há vários e vários anos não é o campeão goiano. A fila é longa aqui no Goiás com relação ao estadual. Não é jogando a pressão em cima de vocês, mas você deixou claro aí que tem esse objetivo então no estadual. É claro isso, eu imagino que o grande objetivo do ano é o acesso à Série A, a volta à Série A. Mas você entende que é fundamental Goiás já voltar a ser campeão goiano? Você tem essa fome com relação ao estadual para o Goiás? André, boa tarde, obrigado aí pelas palavras. Trabalho muito e espero para não fazer parte desse contexto aí, desse início que você falou. Tomara que isso não aconteça com nós, né? Agora, o Goiás, ele vai, e não vai ser na minha passagem, a passagem de qualquer profissional, qualquer competição que ele vai disputar, ele vai entrar para vencer, né? Se vai vencer ou não tenho a resposta, mas que vai entrar para vencer, vai. E o Campeonato Goiano é a nossa primeira competição. Nós vamos trabalhar muito para que isso ocorra, né? Espero não fazer parte dessa estatística, mas que a gente entra para buscar, obviamente, a competição. Isso é o Goiás, né? Não sou eu que estou falando. Seria diferente eu falar um outro cenário. O Goiás vai entrar numa competição para participar. Não tem sentido isso, né? Agora, a gente tem a garantia que isso vai acontecer? Não, mas o dia a dia vai nos dar, desde o nosso primeiro dia de treinamento até a nossa estreia. É ali que a gente vai mostrar para o nosso torcedor aquilo que a gente imagina. Vai ser fácil? Não, vai ser difícil para cacete, mas nós vamos trabalhar muito.